nós vamos falar de alterações do sono no autismo, que eu acho um assunto extremamente importante, um assunto que envolve profissionais médicos, não médicos, envolve os pais, porque tem vários aspectos, vários pormenores que precisam ser divulgados, precisam ser explicados, para que a gente possa realmente dar valor à queixa de problema de sono no autismo, tá? Não só no autismo, na criança em geral, por questões muito parecidas, muito similares. Muita gente acha que problema de sono é frescura, né, Clay? Não, ou frescura, ou acha que problema de sono vai passar, né? Tem muitos profissionais que têm o hábito de fazer os pais falarem, ó, você não teve filho? Faz parte da vida, então você vai ficar sem dormir agora. E não é assim, tá? Existem padrões de sono que são normais até determinada idade, alterações que são consideradas esperadas para determinada idade. A partir de uma certa idade, não. A criança não deve mais acordar várias vezes à noite. Isso não é normal. Então precisa ser sempre avaliado crianças que apresentam problemas de sono. E aqueles problemas de sono que você acha que a criança não vai ter mais. Qual que é um padrão de sono, Clay? Qual que é um padrão de sono? Então, o que é um padrão de sono normal, né? Nos primeiros... Lápis e papel, pessoal. Vamos dar um stop, ó. Tem lápis e papel na mão, vamos usar uma caneta, um lápis, cadê o papel? Vamos anotar? Sabe por quê, pessoal? Olá, Luciana Brites aqui de novo. Sabe por quê? A gente no consultório, quando a gente vai fazer a anamnese lá da criança, que está lá com alguma dificuldade de aprendizagem, dentro da minha anamnese, pelo menos eu pergunto a questão do sono. E o sono tem muito a dizer pra gente, né, Clay? De crianças com dificuldades, transtornos de comportamento, problemas de aprendizagem, transtornos de aprendizagem. Então, o sono, gente, é algo muito importante, que tem que ser muito valorizado na anamnese. E você, professor, é muito importante ver a qualidade de sono do seu aluno. Seja ele bebê, seja ele você lá na educação infantil, lá na creche, lá na escolinha, no ensino fundamental, sono é fundamental, porque modela aprendizagem e comportamento. Então o Clay vai falar um pouco pra gente agora o que é um padrão esperado de sono, pra gente poder entender como que isso, né, Clay, altera na questão do TEA, tá bom? Por exemplo, até o primeiro ano de vida, criança neurotípica pode acordar de 2 a 3 vezes à noite. Isso é normal até o primeiro ano de vida. Do primeiro ano de vida para frente, já não se espera mais que a criança acorde todas as noites ou acorde mais do que uma vez. Do 1 ano e meio para frente, já não se espera mais que a criança acorde à noite. Então, qualquer padrão fora disso, a gente considera que a criança tem um distúrbio de sono. A Luciana falou uma coisa aqui muito importante. Crianças que não dormem direito, a gente precisa investigar, porque elas podem ter problemas como TDAH, deficiência intelectual, distúrbios psiquiátricos, podem ter distúrbios hormonais, alterações de sono causadas por tecnologia, respiratório, pode ser problemas respiratórios, aquela criança que tem uma obstrução nasal crônica. Então veja, dormir mal na infância não pode ser considerado uma coisa normal quando passa dos padrões esperados até o primeiro aninho, tá? Vocês entenderam, gente? Faz um joinha, um coraçãozinho. Ficou claro? Entenderam muito bem isso? Então vamos relembrar rapidamente? Até o primeiro ano de vida é esperado que a criança acorde de 2 a 3 vezes por noite. Isso em regra geral. De 1 ano em 1 ano e meio, isso tende a ir desaparecendo, ela passa a dormir noites seguidas. De 1 ano e meio para frente, não pode mais ter problemas para dormir e tem que dormir a noite toda, tá? Isto é o padrão normal. Os pais chegam no meu consultório dizendo que há 7 anos o filho não dorme direito, há 3 anos ele não dorme direito, há 4 anos ele não dorme direito. Gente, isso não é normal. E aí passaram em vários médicos, os médicos dizendo que a criança é assim mesmo, você tem que aguentar, você quis ter filho e agora aguenta porque você tem que acordar à noite. Não, não é assim, tá? Isso é um discurso, é um mito na realidade. E um desconhecimento, uma desatualização do profissional. Outro ponto que pega são crianças que ficam mamando a noite toda. Acorda para mamar 6, 7 vezes. Gente, isto não é normal. Alguma coisa está acontecendo. Tem pai e mãe que erra por causa disso. E tem pai e mãe que erra, porque fica alimentando, literalmente, com leite, essa instabilidade do sono. Isso não pode acontecer,
tá? Existe aí todo um processo psicoeducacional, né, comportamental que os pais têm que tomar para que a criança acostume-se a dormir a noite toda a partir de 1 ano e meio. Tudo bem, gente? Ficou claro? Anotaram aí certinho? Vai lembrar o seu pediatra disso? Vai lembrar o seu médico disso? Vai lembrar o seu psicólogo, sua fono disso? Então, importante, hein? Outro ponto. Criança que não dorme direito, ela fica mais irritada. Ela fica mais desatenta. Isso vai atrapalhar o desenvolvimento social, acadêmico e afetivo dela. Ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar mais instável, ela vai ser mais bruta, violenta nas suas relações afetivas. Então, problemas de sono geram problemas de comportamento. Problemas de comportamento geram problemas de sono. Está aqui um exemplo para vocês. O autismo é um transtorno de comportamento, é um transtorno de desenvolvimento. E como tal... Pergunta quem tem filho autista aí. Quem tem filho autista no grupo, vai passando aqui para Luciano, o grupo que está com a gente aqui hoje. Quantas pessoas tem, Lu? Tem 146, Olha, tem que vir mais gente. Tem que vir mais gente, sem dúvida tem mais gente interessada nesse assunto. Mas tudo bem, vamos lá. Sim, sim. Né? Acho que o pessoal está começando a tirar férias também. É verdade. Né? Então, coloque aí quem tem filho autista. E tem problema de sono. E coloca assim, meu filho tem autismo e tem problema de sono ou não tem problema de sono. Por quê? 85% das crianças com autismo têm problemas de sono. Os artigos científicos mostram que quando eu pego um grupo de crianças com autismo e comparo com um grupo de crianças neurotípicas, o risco desse grupo aqui ter mais problema de sono é 4 vezes maior. E por quê? Porque o autismo é um transtorno de desenvolvimento cerebral, onde ocorrem alterações nas mais diversas áreas e a criança acaba tendo também efeitos dessas alterações nas áreas do cérebro responsáveis pelo ciclo do sono. Além do mais, muitos autistas têm dificuldade, de modular rotinas, não é verdade? E a rotina do sono acaba sendo afetada. A Selimar fala que o filho dela é autista e tem problema de sono. A Lúcia tem um autismo e ele não dorme, só à base de remédio. Sim. O meu filho é Down, está no espectro e tem problema de sono. Olha bem, gente, Down. Tá vendo? Olha quanta gente tem filhos com autismo e apresentam problemas de sono. Ou síndrome de Down, igual ela falou. O Down, aí são 2 motivos, né? Tem deficiência intelectual e tem o autismo e tem a síndrome em si, que também leva a problemas de sono. A Mariane falou assim, minha autista tem 4 anos, não, minha autista tem problemas, acorda muito à noite. Exato. Então, por quê? Porque o autismo leva a várias alterações. Existem vários artigos de revisão, artigos que reúnem uma quantidade grande de pesquisas feitas nos últimos anos, mostrando o problema do sono em crianças com autismo. Isso aí já está muito bem esclarecido. A Sandra e a Thaís falaram que tem os filhos, mas não tem problemas. Tá vendo? Vocês são sortudas, né? Porque se eu falo que 85% tem, vocês fazem parte dos 15 que não tem, tá? Então nem toda criança com autismo tem problema de sono, mas a maioria tem. Isso é um problema, não há dúvida. Conta aquele caso daquela mãe que chegou uma vez com você. O que eu já tive no consultório, isso não foi 1 nem 2 vezes. Um casamento que estava prestes a acabar. Porque os pais, desde que a criança nasceu, criança com 6 anos e 8 meses, eles não dormiam mais juntos. Eles tinham que deitar com o filho lá na cama dele, ou colocar o filho para dormir no meio deles, para que a criança conseguisse manter um padrão mínimo aceitável de sono. Imagina, gente, isso é péssimo, né? Isso não pode acontecer. A partir do momento que eu tratei o sono dessa criança, o casamento voltou. O casamento floresceu de novo. E um casamento coeso aumenta e muito a chance dessa criança ter um tratamento correto do seu autismo. Já tem artigo científico mostrando que casamentos que não vão bem pioram a performance de tratamento de crianças com autismo. Então, olha bem, né? Tratar o sono desse paciente foi o primeiro passo, a chave principal para que a gente restabelecesse uma harmonia e um padrão adequado, tanto do casal, quanto pela conduta do casal no tratamento do filho com autismo. Porque a gente tem que pensar no cuidador, né? E aí nós temos que pensar em quê? Qualidade de vida. Dormir bem é importante para todo mundo, desde a criança com autismo até os seus cuidadores.
Se eu não cuido do sono de uma criança com autismo, como é que fica a qualidade de vida dos cuidadores? Tem mães, tem pais que têm pânico quando vai anoitecendo, porque já acham que não vão dormir à noite porque a criança não vai dormir. Já pensou, gente? Todo dia no final da tarde, a mãe ou o pai tem um pânico, uma crise de ansiedade, começa a ter medo, crises de choro, porque já tem a perspectiva de que não vai ter um sono normal. Não pode acontecer isso. Nós temos que melhorar a qualidade de vida da criança e qualidade de vida do cuidador. Então, fala um pouquinho, Cleide, do autismo e sono. Bom, o autismo ele leva a criança a ter um sono instável. A criança não consegue ter um padrão de sono bom. Então, aquele sono em que a criança entra e permanece até o dia seguinte. Não, ela demora para entrar. Quando entra, acorda várias vezes à noite. E aí a mãe ou o pai tem que levar para a cama deles ou tem que dormir com ele. E mesmo dormindo com a criança, eles percebem que durante 1 ou 2 horas durante a noite a criança acorda e quer fazer as atividades com as quais ela tem muito interesse em fazer. Então essa instabilidade do sono, muitas vezes, a gente não consegue tratar ela só com medidas comportamentais. Essas medidas ajudam muito. Mas é muito comum ter que associar alguma medicação para regularizar o sono. Quais são as medicações mais utilizadas para regularizar o sono de autistas? A melatonina, a risperidona, o aripiprazol. Você pode usar o Nelzine também. A Lúcia está falando que o filho dela toma Nelzine, mas não está dormindo. Então nós temos um plantel de possibilidades. Se o Nelzine não funcionou, nós temos a risperidona, o aripiprazol, temos melatonina. Qual que é a diferença da melatonina para essas outras, Cleide? Então, a melatonina, ela é um hormônio específico do sono. Ela é um produto praticamente natural. É produzido, mas é natural porque a melatonina é um hormônio que nós temos no cérebro, todos nós. Conta um pouquinho da tua pesquisa com a Luciana Pinato. Na Unesp de Marília, uma pesquisadora, a doutora Gabriela Zúculo, trabalhou junto com a equipe da Luciana Pinato, ou seja, a equipe toda lá, e eu tive uma certa participação, nós trabalhamos juntos também em alguns aspectos da pesquisa, que trabalhou exatamente sobre isso, a relação da melatonina com a qualidade de sono dessas crianças. E o resultado mostra que a melatonina tem mesmo uma grande eficácia na melhora e na regularização do sono das crianças. Mas, muitas vezes, o que acontece? A melatonina ela não é produzida no Brasil ainda, então os pacientes têm que importar e muitas vezes isso é uma coisa difícil de fazer. Já a risperidona e o aripiprazol, além de melhorar o sono, e eles costumam ser muito eficazes para isso, eles melhoram também o comportamento diurno dessa criança. A criança com autismo fica menos agressiva, menos irritada, reduz as estereotipias, a criança fica mais atenta para as intervenções psicológicas, fonoaudiológicas no trabalho escolar. Então, às vezes, o médico tem que optar por um remédio para resolver 3, 4 questões importantes naquela criança. Então, a opção de usar uma medicação ou outra vai depender de caso a caso, de criança para criança, de contexto para contexto. É comum o autista ter deficiência de GH? Sim, tem autistas que podem ter deficiência de hormônio de crescimento, tá? Então, pode ter, não quer dizer que vai ter, mas é uma associação relativamente frequente. Então, no GH, a gente tem que dar hormônio para essa criança poder crescer. Se ela não dorme bem, ela não vai crescer direito também, porque problemas de sono reduzem o potencial de crescimento da criança. Muita gente não sabia disso. Vocês gostaram dessa informação? Faz um coraçãozinho, faz um joinha, vocês entenderam? E por último, gente, criança com autismo que não dorme direito ficam mais agitados no dia seguinte, irritados, agressivos, explosivos e podem ter alteração de humor do nada, tá bom? Então, problema de sono no autismo altera o comportamento da criança que já tem um comportamento autístico. Imagine piorando os parâmetros de comportamento em outros quesitos do comportamento da criança durante o dia. Então, tratar o sono de uma criança com autismo é fundamental para reduzir problemas, melhorar o comportamento e melhorar a qualidade de vida da criança e da família.
Quais o tratamento, Clay? Então o tratamento é, primeiro, vamos anotar? Lápis, caneta, papel, 2 eixos básicos de tratamento. Primeiro, medicação, que eu já comentei para vocês. Segundo, métodos comportamentais. Então como é que a gente faz para fazer o filho com autismo, nosso filho com autismo, né, poder ter um sono bom? Primeiro, ter rotina e horário, porque vocês sabem muito bem que o autista não tem isso, eles têm muita dificuldade em ter um padrão de tempo e de compromisso temporal com as coisas. E quando a gente fala de sono, tem hora para dormir também, né? Então a criança com autismo tem que ter hora para dormir, a família tem que ter hora para dormir, porque não adianta às vezes pôr a criança com autismo lá, né? E você ficar até meia-noite, 1h da manhã. Aquelas rotinas visuais, Clay. As rotinas visuais ajudam. Tá. Você pode mostrar, colocar, fazer um padrão visual de rotinas em casa. E tal momento agora é hora de dormir. Mostra lá a cama e a criança deitada na cama. Para o autista é muito importante a informação visualizada. Então faça isso. Vai lá na internet, imprime algumas figuras de criança dormindo e mostra que agora é a hora de dormir. Agora é hora de escovar o dente, agora é hora de almoçar, hora de jantar, para que a criança com autismo ela passe a se engajar e ter autoconsciência de tempo, porque elas acabam não tendo. Terceiro, cama é feito para dormir. Então, evite deixar com que criança com autismo brinque na sua cama, porque o autista ele não entende. Se ele ficar brincando na cama, ele acha que cama foi feita para brincar. Ele vai fazer uma associação direta. Então, cama é feita para dormir. Nunca ficar fazendo atividades que não seja para dormir na cama, tá bom? Outro ponto importante, evite de alimentar a criança durante a noite. Às vezes os pais acabam fazendo isso. Vamos dar um leite, vamos dar uma comida para ver se volta a dormir. Não, porque isso cria hábito e a criança começa a acordar à noite só para comer. Então, só para mostrar para vocês como é importante essas orientações primárias para que a gente possa fazer um bom trabalho. Quarto, silêncio, gente, nada de barulho. A família tem que ter o hábito de dormir mais cedo e não ter ruídos. Porque a criança com autismo, lembra que ela tem uma hipersensibilidade auditiva muito grande? Se você ficar fazendo ruído, barulho durante a fase do sono, ele vai acordar facilmente e vai incomodar vocês aí em casa. Ok? Medicação, terapia comportamental, que eu dei as dicas. E para aqueles autistas que têm alergia, que tem problema respiratório, que tem problemas com intolerância alimentar, tratar essas alterações específicas, porque isso pode dar cólica, isso pode dar problemas respiratórios, ela não dormir direito também. Então nós temos que pensar em tudo isso. Olha quanta coisa para pensar, gente, não é verdade? Tá entendendo? Vocês entenderam? Faz o joia, faz o coraçãozinho. Ficou claro a nossa informação de hoje? Tem aí perguntas, Luciana? Por enquanto, o pessoal está elogiando, falando que gostou bastante da aula. Sim. Até agora, o pessoal está bem animado. Deixa eu ver aqui alguma pergunta. A Mari falou que o meu horário de ir para a cama é às 8 da noite. Quanto tempo que uma criança tem que dormir para ser um sono bom? Olha, depende da idade. Antes da adolescência, é recomendável que a criança tenha de 9 a 10 horas de sono por noite, tá? Lógico que a gente sabe que isso é um pouco irreal nos nossos dias, mas o padrão é esse. Na adolescência, 9 horas por noite. E na fase adulta, 8 horas por noite. Isso aí é mais ou menos a regra geral. Isso é o contrário, né? Tô brincando. Muito bem. Ficou claro, gente? Gostaram da live de hoje? A Mari falou que esse quadro de rotina foi o grande divisor de águas na vida do meu filho. Hoje ele dorme muito bem. Tá vendo? E às vezes a gente nem precisa medicar, viu? Tá? Às vezes acho que o médico gosta de medicar, né? Não. O médico, em primeiro lugar, ele tem que tentar orientar a família a buscar meios comportamentais que ajudem a criança a lidar com o problema. Não funcionou? Vamos para a medicação associando as duas estratégias, nunca uma só. Ok? Melatonina indicada. Melatonina, o que o doutor acha? Meu filho começou a tomar e funcionou muito bem. Perfeito, indicadíssimo. Tem pouquíssimos efeitos colaterais ou nenhum efeito colateral. Ao contrário das outras medicações que eu comentei que costumam ter alguns efeitos colaterais. Então a melatonina é a mais segura de todas, tá? E o nível de eficácia é alto. Então deve usar.